Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos vai entrevistar o Dr. Alexandre Cataoca. Ele é cirurgião plástico, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e perito concursado da Secretaria da Justiça. Então, prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Doutor Alexandre, o que é bromidrose? Bom, bromidrose ou osmidrose, que é um sinônimo, é o famoso CC, né? Aquele suor com muito odor, tá? E esse odor ele está ocasionado por quê? Por glândulas. E essas glândulas, diferente da glândula que produz só a transpiração, que chama glândula écrina, é produzido por glândulas apócrinas. E o que são isso? São glândulas que produzem um pouquinho de óleo. Esse óleo vira um meio de cultura para a bactéria. A bactéria vai lá e coloniza. Por isso que dá um odor muito forte, por conta das bactérias que colonizam essa região, que pode ser axila, virilha, mamas, couro cabeludo, pés e outras regiões. Qual a diferença entre bromidrose e hiperidrose? Essa pergunta é fantástica porque muita gente confunde bromidrose com hiperidrose. Hiperidrose é o suor em abundância, é muito suor. Então a pessoa transpira pra caramba, aí fica aquela pizza embaixo do braço, fica tudo molhado a camisa, isso é hiperidrose. A bromidrose, não necessariamente a pessoa precisa suar demais. Geralmente, a pessoa não tem muito suor, mas tem um suor que tem um cheiro muito característico, um cheiro muito forte. Algumas pessoas têm a associação da bromidrose com a hiperidrose, ou seja, cheira bastante, mas sua bastante também. Tá? É uma pequena parcela tem essa associação. O que causa a bromidrose? A bromidrose ela é causada por um excesso de glândulas. Glândulas essas se chamam glândulas apócrinas. O que são essas glândulas? São as glândulas que produzem um suor com óleo. Então, esse é o grande problema, né? E geralmente começa quando? Na adolescência. Os hormônios começam a aflorar, a gente não sabe ao certo qual o mecanismo disso, mas essas glândulas meio que explodem. Aí ficam com muitas glândulas, geralmente na região axilar, e vem esse odor característico. Quais os fatores que agravam a bromidrose? Obesidade, diabetes, alcoolismo, tabagismo, falta de higiene, algo mais? Todos esses fatores que você colocou são fatores que sim, podem agravar a bromidrose, ou muitas vezes, por exemplo, um diabético descompensado não é bromidrose, é devido à doença dele que está dando um suor característico. Tá. Só que a bromidrose ela tem um agravamento sim, em fatores de tensão, por exemplo, a pessoa está muito nervosa, a bromidrose ela pode agravar. Um outro fator, alimentação. Pessoas que comem comidas muito condimentadas, comida com muita cebola, muito alho, refrigerantes à base de cafeína, café, chás com cafeína, tudo isso ele pode ocasionar ou piorar a bromidrose. Então, quem tem bromidrose tem que tomar cuidado com todos esses fatores, principalmente estresse psicológico e também alimentação. Imagino que as pessoas que sofrem de bromidrose se sintam envergonhadas e muitas vezes até culpadas. Qual a abordagem para esse paciente? Nossa, Fernanda, essa é uma pergunta fantástica, porque tudo começou com uma paciente que tentou um suicídio, né? E aí todo mundo fala, nossa, mas chega a esse ponto? Sim, chega. Nós temos aí diversos pacientes que tentaram suicídio, porque o isolamento social de um paciente com bromidrose é terrível, tá? São pacientes que não conseguem se relacionar interpessoal, não conseguem ter um emprego, não consegue ir para a faculdade, para a escola. Então a abordagem de um paciente com bromidrose não é somente do médico. Muitas vezes tem um psicólogo junto, um psiquiatra junto, porque mesmo depois da cirurgia, muitas vezes a pessoa fica com aquilo na cabeça, que ainda está com odor ou que ainda tem esse afastamento social. Então essa abordagem tem que ser multiprofissional, não só a abordagem médica, mas também a abordagem de um terapeuta junto. E isso é pouco difundido, eu nunca tinha ouvido falar. Graças a Deus agora a gente está conseguindo difundir mais, e isso serve de alerta e alento também para quem tem esse problema, porque muitas vezes são pessoas discriminadas, né? São pessoas que têm uma higiene mais do que adequada, uma higiene assim, 5, 10 banhos no dia, e não está relacionado à higiene, está relacionado assim a um problema de saúde que essa pessoa tem e que tem tratamento. Perfeito. Li que o diagnóstico diferencial da bromidrose deve ser pesquisado principalmente em relação a lesões cerebrais orgânicas e distúrbios psiquiátricos.
complexo isso? É Complexo, isso, doutor? complexo, e a gente não só isso, a gente tem que afastar também doenças mesmo. Então você falou do diabetes anteriormente, diabetes, doenças do fígado, então as doenças hepáticas também podem causar isso, doenças cerebrais, porque podem afetar essa parte do olfato e a pessoa sentir um odor horrível nela mesma e não tá. Então tem diversos aspectos que o médico tem que abordar. Por isso que a abordagem numa bromidrose não é só aquela abordagem simples do local, e sim uma abordagem como um todo, paciente visto pelo biopsicossocial mesmo. Bromidrose tem cura? Qual que é o tratamento? Bom, cura, eu falo isso para todos os pacientes. Não existe cura para bromidrose. O que a gente consegue é estabilizá-la, melhorá-la, né? Então, a gente tem alguns tratamentos clínicos que muitas vezes o dermatologista passa, ou mesmo o cirurgião plástico. E quando a coisa saiu do controle, o tratamento é cirúrgico, né? A gente tem uma técnica cirúrgica que faz uma lipoaspiração com uma curetagem, mais a retirada da pele do subcutâneo, onde tem as glândulas, né? Porém, eu falo para todo mundo, isso não é cura. Isso é uma estabilização e uma melhora. Existem alguns pacientes, cerca de 5 a 10%, pode voltar um pouco esse odor e tem que fazer uma nova cirurgia. Então, assim, cura eu não falo que existe, porém existe um controle sim dessa bromidrose e que a pessoa consegue ter uma qualidade de vida, uma vida melhor. Quando é necessário a cirurgia? Quando você não consegue, com um tratamento clínico, tratamento medicamentoso, tratamento de medidas de higiene, tratamento de medidas de hábitos de vida, por exemplo, a higiene que a gente já falou, mas alimentação, tudo. Quando nada disso deu certo, aí a gente opta pelo tratamento cirúrgico. E por que só depois de tudo isso? Porque é um tratamento que tem seus riscos, né? É cirurgia, como qualquer cirurgia tem seu risco, tem a reabertura de pontos, tem o risco de hematoma, infecção, então tudo isso tem que ser muito bem pesado. Não é chegar e, vamos operar, não é bem assim. Tem que ter toda uma anamnese, tem que ter todo um tratamento antes para poder fazer a cirurgia, que é o que eu falo, é o caminho final para essa cirurgia. Hoje você faz muitas cirurgias, Sim, para você ter ideia, a gente está com mais de 400 pacientes operados com bromidrose, tá? Nossa. Provavelmente vai sair em breve um trabalho que a gente está escrevendo, é uma das maiores casuísticas que tem no mundo, assim, de número mesmo, porque é uma doença pouco estudada, porém muito frequente. A gente vê que na população em geral, quem tem não fala, óbvio, né? Tem vergonha, mas a gente vê que a frequência é muito grande. A gente recebe paciente de tudo quanto é lugar que você imagina. Já veio paciente da China, da Austrália, de tudo que é lugar que você imagina tem paciente. Por quê? Muitas vezes esses pacientes não conseguem uma abordagem no local de origem, né? E aqui no Brasil ainda mais, porque são poucos lugares que a gente tem um tratamento realmente eficiente para bromidrose. Essa técnica foi você que desenvolveu? Na verdade, eu estudei bastante, várias técnicas, né? E eu fiz um compilado dessas técnicas. Essa técnica que eu faço, que é a curetagem e depois a retirada, assim, não tem descrição nenhuma. A primeira descrição foi a que eu fiz até na minha tese de titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é essa técnica. A gente cureta antes com uma lipoaspiração e depois retira em bloco toda a região axilar. Nossa, é complexo isso. Um pouquinho. Como se dá a remoção das glândulas sudoríparas da região axilar, por exemplo? É um procedimento de pequeno porte, tecnicamente simples ou não? Bom, a gente tem alguns tipos de cirurgias, né, que outros colegas fazem, são cirurgias bem interessantes também. Uns só fazem a retirada via lipoaspiração, outros abrem um pouquinho e só curetam, então eles só cortam mesmo. Outros fazem lipoaspiração a laser, que também é um tratamento que eu gosto bastante, em alguns casos a gente utiliza. E por fim, a mais agressiva é essa cirurgia nossa, né, que a gente retira tudo, né? Então, essa acaba sendo tecnicamente um pouquinho mais chata, porque ela é mais agressiva, né? Então a gente retira mais células, a gente retira mais pele, acaba sendo, óbvio, uma cirurgia mais agressiva. Adorei, doutor, que é um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. E até Mas bom, é muito né? interessante, né, Muito Fernanda? interessante que a gente vê. Eu lembro na época do Montanaro, que jogava vôlei, que tinha, acho que esse problema, mas 30, 40 anos atrás, acho que não existia isso. O pessoal não sabia, né? Até pouco tempo. Hoje. Quantos anos tem isso? Olha, eu peguei artigos da década de 90, tá? Que a gente tem bastante coisa na Ásia escrito, mas anterior a isso, não. Nós não temos artigos, tá? Então isso quer dizer, não que seja uma doença nova, que não é, né? Isso vem dos primórdios, porém muito pouco difundida, né? E o que a gente está tentando fazer é isso, alertar a população que existe essa doença, né? Que não é coisa da cabeça, muitos médicos colocam, isso é coisa da sua cabeça, e não é.
tá? E isso causa muito problema social, muito problema psicológico Muito. e às vezes até mesmo casos de óbitos por conta Nossa disso. Senhora. Qual mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo? Bom, para quem está nos assistindo e acha que tem esse problema, por gentileza, procure um especialista, né, que é o dermatologista ou cirurgião plástico, para fazer essa análise, tá? Muitas vezes o dermatologista ou o cirurgião plástico passa para um clínico, passa para um endocrinologista para fazer uma análise completa, né, do seu quadro clínico, para depois ver é bromidrose ou não é bromidrose. Então passe com o médico, veja se realmente você tem essa doença. Obrigada, querida. Obrigado mais uma Adorei. vez, viu? Muito bom.